Maturidade cristã através do sofrimento. Maturidade cristã através do sofrimento. Para isso eu convido que você abra a sua Bíblia na carta de Tiago. Tiago, capítulo 1. Eu farei a leitura do versículo 2 até o versículo 4. Tiago, capítulo 1. Primariamente do verso 2 ao verso 4. Nós vamos considerar, então, neste texto agora pela manhã. Os irmãos têm meditado, têm estudado, a epístola de Tiago, então acredito que este texto seja muito familiar aos irmãos, esteja sendo familiar aos irmãos nesses dias. Mesmo assentados, mas com reverência à palavra de Deus, eu peço que todos me acompanhem em suas Bíblias, no texto que diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus, Santíssimo Pai, mais uma vez chegamos em Tua presença, ó Deus. Neste momento queremos estender ao Senhor a nossa gratidão pelo privilégio de estarmos aqui reunidos como igreja do Senhor, como família Tua, ó Pai. E pedimos a Tua bênção, a Tua santificação para este tempo. Também rogamos, ó Pai, a direção Tua, também do Espírito Santo, para que possamos compreender a Tua palavra. Reconhecemos a nossa insuficiência, reconhecemos a nossa falta de capacidade, mas cremos que Tu és aquele que nos dá o discernimento. Senhor, clareia as nossas mentes para que possamos compreender as coisas espirituais que estão ocultas na Tua palavra. Rogamos do Senhor o auxílio, que o Senhor nos ajude, em nome de Cristo Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Muito bem, irmãos. Como eu bem disse aos irmãos, o tema da nossa meditação, então, é maturidade cristã através do sofrimento. Eu creio que os irmãos, os pastores já têm explanado aos irmãos o que é a maturidade, certo? A maturidade nada mais é do que a qualidade, do que a característica de alguém maduro, de alguém que já passou da transição da meninice, ou seja, da inocência para a vida adulta. A maturidade nada mais é do que isso. Maturidade é você deixar de ser criança. Maturidade é você não ser mais alguém infantil. É você se tornar alguém adulto. É você se tornar alguém grande, não em estatura, mas em característica, em responsabilidade, em qualidade. A pessoa madura nada mais é do que alguém experiente. O significado, eu quero destacar uma palavra que ela se repete por pelo menos 2 vezes aqui no nosso texto que nós lemos, é a palavra provação. Essa palavra ela aparece no verso 2, onde Tiago diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. E no verso 3, ele diz: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Provação. Esta palavra, que para nós foi traduzida por provação, pelo menos na minha versão, ela foi traduzida por provação, acredito que os irmãos tenham versões diferentes, ela aparenta ser a mesma coisa, mas na língua original em que este texto foi escrito, Tiago usa 2 palavras distintas. A primeira delas, no verso 2, significa, tem mais o tom de tentação. E há uma diferença entre provação e tentação. Se você for, por exemplo, aí no capítulo 1, no verso 12, Tiago diz: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E Tiago vai falar então do verso 12 até o verso 15 da origem do pecado. Que o pecado ele se origina então nas provações, ou seja, nas tentações. Então esta palavra ela pode ser usada no sentido de tentação, alguém ser tentado em alguma coisa. A tentação ela tem por finalidade a queda, certo? Mas ela também pode ser traduzida como uma prova, como na escola, por exemplo, ou na faculdade. Depois que o professor ele leciona a matéria, depois que ele dá o conteúdo, ele dá a carga de conteúdo, vem o quê? As provas. Tudo aquilo que você aprendeu agora vai ser posto à prova. Você precisa demonstrar que você aprendeu. Você precisa demonstrar que aquilo que foi ensinado foi não apenas absorvido, mas também entendido, compreendido. E você precisa colocar na ponta do lápis ou na ponta da caneta
a prova daquilo que você aprendeu. E esta é a ideia da segunda palavra no verso 3, quando Tiago diz, sabendo que a provação da vossa fé. Irmãos, no verso 2, Tiago não tem por intenção dizer que nós somos tentados. Quando ele diz, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Quando Tiago usa esta palavra, ele não está tentando dizer, olha, fiquem felizes quando vocês forem tentados, quando o pecado bater à sua porta. Não é isso que Tiago está dizendo. Mas sim, ele está trazendo exatamente a ideia de provas. Quando as provas baterem à porta, então se alegrem por conta disso. Então, foi muito bem traduzido pelos tradutores a ideia de uma provação, de uma prova. O que significa provação? Nós temos alguns significados. O primeiro deles é provação, é um teste, também é um experimento, pode ser uma tentação, mas tem mais também a ideia de uma prova, certo? É um exame, é uma examinação. Eu quero destacar aos irmãos nesta manhã algumas coisas. A primeira delas, meus irmãos, é que os sofrimentos, pelo qual vem a aprovação da nossa fé, eles são a ferramenta de Deus para o nosso amadurecimento. Nós, enquanto filhos de Deus, pastor, eu acho que... Nós, enquanto filhos de Deus, nós nascemos na família espiritual, nós, como na ordem natural das coisas, nós precisamos passar por transições. Assim como na nossa vida natural, na nossa vida física, nós nascemos bebês e vamos crescendo conforme o tempo vai passando, até atingirmos então a vida adulta, não é diferente na vida cristã, na vida espiritual. Quando nós nascemos, quando nós nos convertemos, nós nascemos bebês espirituais. Mas o que Deus espera de nós não é que nós sejamos para sempre crianças, não é que nós sejamos para sempre infantes, mas que nós amadureçamos conforme o tempo vai passando. Mas não apenas conforme o tempo vai passando. Uma das formas de nós amadurecermos como filhos de Deus são as circunstâncias, são as situações. Logo, irmãos, maturidade não se define apenas por tempo. O que define uma pessoa como alguém madura, como alguém experiente, obrigado, pastor, não é apenas o tempo. Porque, por exemplo, você pode colocar lado a lado duas pessoas, dois cristãos, um com 50 anos de vida cristã, de caminhada com Cristo, e talvez uma pessoa ali com seus 2, 3 anos de conversão. E é possível, sim, que você encontre uma pessoa com 2, 3 anos de conversão que seja mais madura do que uma pessoa que tem 50 anos de caminhada com Cristo. Ou, como nós gostamos de dizer, tem 50 anos de igreja. Porque hoje ser cristão é estar na igreja. Hoje se identificar com Cristo é estar na igreja. Mas o que Deus nos demonstra na sua palavra, irmãos, é que o nosso amadurecimento ele não depende apenas do tempo, mas sim das circunstâncias que nos rodeiam, das ocasiões, dos acontecimentos na nossa vida com Cristo. E tudo isto, irmãos, tem a finalidade de nos levar ao amadurecimento. Eu não sei se os pastores já falaram aos irmãos nesses últimos dias. Eu não acompanhei as 2 primeiras mensagens. Na psicologia, tem uma síndrome que é chamada de a síndrome do Peter Pan. Já ouviu falar sobre isso? Quem era Peter Pan? Quem conhece? Levanta a mão aqui. Quem conhece a história de Peter Pan? Muita gente. Peter Pan, ele é uma história, é um conto de fadas, é um conto infantil, de um menino que vive na terra do nunca, onde as crianças nunca crescem, onde elas podem correr livres, sem responsabilidades, sem obrigações, sem preocupações, para todo o sempre. Porque é a terra do nunca, onde ninguém nunca cresce, onde as crianças nunca amadurecem, onde elas nunca chegam à vida adulta, elas podem correr livres, crianças para sempre. A psicologia tem reconhecido, irmãos, no meio da sociedade, o que é chamado de a síndrome do Peter Pan. São pessoas, adultos, isso é mais comum entre os homens, mas não é exclusivo aos homens. É mais comum entre os homens a síndrome do Peter Pan. São pessoas, são homens em corpos de adultos, mas cujas mentes não amadureceram. Continuam sempre como meninos, sempre como crianças, sempre buscando as coisas de quando eram crianças. Eles não amadurecem, eles não querem responsabilidades, eles não querem crescer.
Eles não querem atingir a maturidade, a vida adulta e assumir as devidas responsabilidades. Mais para frente eu vou falar algumas características da síndrome de Peter Pan. O que eu quero dizer com tudo isso? Isso não é diferente, irmãos, na vida cristã. Muitos cristãos, embora 20, 30, 40 anos de igreja, eles não amadurecem. O texto que foi lido ontem, que serviu como base da pregação do pastor Raimundo, o autor de Hebreus trata exatamente deste ponto. Irmãos, quando vocês deveriam atingir a plenitude, a maturidade, vocês necessitam de que alguém volte e vos ensine as coisas essenciais, as coisas primárias, as primordiais da vida cristã. Quando todos vocês já deveriam atingir uma vida adulta, uma vida madura na fé, vocês ainda necessitam de leite espiritual, de leite materno. Em outras palavras, é a síndrome do Peter Pan. São cristãos que não crescem. São cristãos que vivem numa terra imaginária, a terra do nunca. São cristãos que não amadurecem. Agora eu te pergunto, qual é a maneira mais fácil e mais prática de você pegar alguém que vive na terra do nunca, que não quer amadurecer, e forjar desta pessoa uma pessoa adulta? A resposta Tiago nos dá. Verso 2. Sofrimentos. Sofrimentos, eles são a ferramenta de Deus, irmãos, para nos forjar como adultos. É pregado e é dito muito por aí, irmãos, que se nós estamos sofrendo, se nós, como filhos de Deus, temos sofrido, temos enfrentado dificuldade, tem nos faltado alguma coisa, se nós não temos sido abençoados, algum problema tem na nossa vida. Porque Deus não quer o nosso mal. Deus, ele vai te abençoar, não importa o que aconteça, ele vai te dar tudo. Porque Deus quer o teu bem, ele quer te ver bem, ele quer te ver vestindo bem, ele quer te ver andando num bom carro, ele quer te ver morando numa casa boa, ele quer que você tenha o melhor emprego, com o melhor salário. Deus quer tudo do bom para você. Só que as pessoas se esquecem, meus irmãos, que este não é o Deus das Escrituras. O Deus a quem nós servimos, o Deus a quem nós tememos, muitas vezes, ao longo da trajetória humana, Deus exerceu o sofrimento na vida dos seus servos para os provar. A despeito disso, por exemplo, você pode abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 8. Abra a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 8. Olha o que Moisés diz no verso 3. Deuteronômio 8, perdão, 3 não, o 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, o teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Verso 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Perceba qual foi a finalidade para a qual Deus levou o povo de Israel e os guiou durante 40 anos naquele deserto, andando em círculos, para os humilhar, para os provar, para mostrar o que estava no coração deles e para lhes dar a entender de que nem só de pão vive o homem, mas de tudo o que procede da boca de Deus. O nosso Deus é um Deus que experimenta os seus servos, que experimenta os seus filhos, e muitas vezes através do sofrimento. O sofrimento é esta ferramenta na mão de Deus, pela qual ele purifica o nosso coração. Logo, se você está sofrendo, obviamente nós temos dois motivos para sofrer. O primeiro, obviamente, é pela vontade de Deus. Quando nós estamos fazendo tudo certo, talvez você lê a Bíblia todo dia, você ora, você jejua, você não perde um culto, você participa de todas as programações da igreja, você dizima, você é fiel, você vive em santidade e ainda assim o sofrimento recai sobre você. Nós entendemos que isso é da vontade de Deus e que Deus quer nos ensinar alguma coisa com isso. Mas também é possível que nós soframos por sermos malfeitores. Pedro vai falar sobre isso. Não sofra nenhum de vós por ser adúltero ou profano, ou como quem se intromete em negócio de outro. Se sofrer, aí você está pagando um preço justo. Então existem duas maneiras de você sofrer. Por injustiça, por mais que você faça tudo correto, você ainda sofre, ou você está fazendo coisas erradas e você está sofrendo. Aí o sofrimento é justo. Mas irmãos, percebam,
O sofrimento é, na mão de Deus, uma ferramenta para a nossa purificação. Deus, ao longo da história, Ele permitiu e Ele mesmo trouxe sofrimento na vida de seus servos para os provar, para mostrar o que estava em seus corações. Eu quero voltar para Tiago com os irmãos. Aqui, sofrimentos, por exemplo, Tiago se refere na sua epístola. Eu vou dar alguns textos, eu vou pedir que os irmãos abram, e eu vou pedir para 3 pessoas lerem 3 textos, só que leiam apenas quando eu pedir. O primeiro deles está aí, todos estão em Tiago, tá, irmãos? Uma pessoa, por favor, abra em Tiago 1, do verso 9 ao verso 11. Outra pessoa, por favor, em Tiago 2, do verso 5 ao verso 6. E outra pessoa, uma terceira pessoa, em Tiago capítulo 5, do verso 1 ao verso 6. Vou pedir que aqueles que forem ler, por favor, leiam de maneira audível e não se prolonguem muito na leitura por conta do nosso tempo, tá, irmãos? Por favor, Tiago 1, do 9 ao 11. Porque ele passará como a cor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua cor cai, e desaparece. A formosura do seu aspecto, assim também ilustrará o rico em seus caminhos. Obrigado. Tiago 2, 5 e 6. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para tribunais? Vós outros menosprezastes o pobre. Agora, Tiago, capítulo 5, do verso 1 ao verso 6, por favor. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele nos faça resistência. Vamos entender qual era o problema aqui que Tiago estava combatendo? A pobreza e a opressão por parte dos ricos. Tiago estava combatendo isso. Isto afligia o povo. Isso estava afligindo os filhos de Deus. Talvez alguém pudesse se perguntar, mas como é que Deus permite? E perceba, irmãos, Tiago muitas vezes ele se refere a irmãos. Tiago não está falando a incrédulos, ele está falando a irmãos. Vocês oprimem uns aos outros. Aqueles que têm mais condições, eles estão oprimindo. Tiago vai falar ali no capítulo 4 a respeito daqueles que davam primazia aos ricos e menosprezavam os pobres. Quando os ricos que os perseguiam e os levavam aos tribunais chegavam então ao culto público, o que os irmãos faziam? Davam o destaque aos ricos e menosprezavam o irmãozinho que tinha menos condições. E talvez alguém poderia se perguntar, mas como assim? Como Deus permite essas coisas? Como que pode o povo de Deus, a família de Deus, estar sofrendo essas coisas? É exatamente contra isso que Tiago está falando. A este tipo de provação, a este tipo de perseguição, mais necessariamente a este tipo de problemas. Obviamente, a nossa vida com Cristo não se resume a apenas estes tipos de problemas. Mas você sabe, todos nós sabemos, a preocupação com o sustento, ela é real, ela é constante, ela é diária. E isso, muitas vezes, irmãos, nos oprime. Muitas vezes da preocupação com o que haveremos de comer, ou beber, ou vestir, ou se nós temos as coisas em casa, isso nos oprime, isso nos causa uma opressão, isso causa sobre nós um sofrimento. Poxa, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir arcar com isso? Será que eu vou conseguir pagar as minhas contas? E muitas vezes isso é uma dificuldade para nós. E isso impacta principalmente na nossa vida com Deus. De maneira que nós nos preocupamos muito mais com essas coisas do que de fato em confiar em Deus. Muito bem, 3 coisas eu quero dizer aqui dentro, irmãos, deste ponto de que os sofrimentos são a ferramenta de Deus para o nosso amadurecimento. A primeira delas é que Deus prova os seus servos. É o próprio Deus quem permite o sofrimento, é o próprio Deus quem prova os seus filhos.
E eu quero que os irmãos leiam 2 textos, por favor. Agora nós vamos fazer uma atividade, um exercício, daqueles que dominam bem a Escritura. Alguém, por favor, leia Zacarias, capítulo 13, o verso 9. Zacarias 13, 9. 13, 9. Colocarei essa terça parte no fogo e a refinarei como prata e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome e eu lhe responderei. É o meu povo, direi. E ela dirá, ó Senhor, é o meu Deus. Isso, obrigado. Colocarei esta terça parte aonde? No fogo. No fogo. E a refinarei como o ouro e como a prata. Irmãos, Deus ali usa o exemplo do ouro e da prata. São metais preciosos, são metais que valem muito. Só que eles não valem muito por si só. Eles passam a valer mais quando eles são purificados. Agora, como que você purifica o ouro e a prata? Com fogo. E com muito fogo. Com fogo aquecido. E quanto mais purificado é um metal, mais ele vale. Porque é quando você esquenta, quando você traz sobre ele o calor intenso, que as impurezas elas se destacam. E ali então o ourives consegue remover as impurezas. E quanto mais vezes se passa no fogo, mais você vai refinando, mais você vai tirando as impurezas. Perceba o que Deus disse que faria com o seu povo. Ele os passaria no fogo. No fogo. Irmãos, não é no ar-condicionado. Deus, ele não nos purifica com carícias, com almofadas, com pelúcia. Não, mas é com fogo, meus irmãos. É com fogo. Deus purifica os seus servos através das provações, através das dificuldades. As dificuldades, elas servem, elas são um instrumento para nos aproximar de Deus, para nos tornar maduros, não como crianças, não como meninos emburrados. Eu não sei, talvez os irmãos estavam mais perto ali. Antes de começar a parte litúrgica, nós estávamos sentados ali, a minha esposa estava com a minha filha, Vitória, menorzinha, ela estava meio agitada. Aí minha esposa entregou o telefone na mão dela para ela jogar um pouquinho. Calmou. Aí a hora que o pastor Leandro então veio à frente, eu falei, filha, agora chega. Agora deu, agora vai começar o culto, agora é hora de você prestar atenção. O que a minha filha fez? Sentou no chão e fechou a cara. Por quê? Ele é uma criança. Ela ficou emburrada. Ela quer. Embora o pai diga, não, mas eu quero. E se eu não quero, então eu vou ficar emburrado até alguém se compadecer de mim e me dar aquilo que eu quero. Isso é uma atitude infantil. Isso é uma atitude de criança. É curioso, irmãos, quando nós olhamos para cristãos que já são velhos, que já deveriam ser maduros na fé, e quando as coisas não saem como eles querem, eles fazem o quê? Não. Eu não vou para a igreja. Eu não vou orar. Para quê? Tá tudo dando errado. Para que eu vou servir a Deus? E uma das primeiras coisas que os infantis espirituais fazem é o quê? Deixar de ofertar. Né, pastores? Repreende uma pessoa, corrige, disciplina uma pessoa. Uma das primeiras coisas que as pessoas fazem é deixar de ofertar. Isso é infantilidade, isso é imaturidade. As provações, as dificuldades, elas deveriam e elas devem servir para nos aproximar de Deus, para nos tornar adultos. Segundo texto, por favor, 1 de Pedro, capítulo 1. Alguém leia, por favor, os versos 6 e 7. Isso, 1 de Pedro 1, 6 e 7. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco tempo, devem ser muito esquecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Perceba o que Pedro está dizendo. Irmãos, embora vocês se entristeçam porque vocês estão sofrendo provações agora, mas percebam de uma coisa, depois que vocês passarem pela provação, depois que vocês passarem pela dificuldade, qual é a finalidade então da provação? É que a vossa fé seja apurada, ela seja aperfeiçoada, de muito mais do que o ouro, depurado muitas vezes no fogo, porque muito mais vale uma fé
aprovada, não uma fé reprovada, mas uma fé aprovada por meio das provações, das dificuldades, dos problemas. Quando a nossa fé ela persiste, ela fica firme no meio de todas as provas, isto deve redundar em louvores a Deus. Não é para que nós fiquemos emburrados num canto, para que alguém nos acaricie, para que alguém nos amacie. Não, eu preciso que alguém cuide de mim. Irmãos, isso está cada vez mais comum no seio da igreja. Pessoas que no meio da aprovação, no meio da dificuldade, ao invés de procurarem ainda mais a Deus, ao invés de procurarem se relacionar e manter comunhão com os irmãos, para que as dificuldades redundem em louvor a Deus, o que elas fazem? Elas se trancam em casa, elas precisam que alguém vá atrás delas para lhes afagar. Ao invés de olharem para as dificuldades, Senhor, eu estou passando por todo esse problema, mas eu quero te louvar em tudo isso. Eu quero te engrandecer em tudo isso. Eu reconheço que toda esta provação, que todos esses problemas, têm a finalidade de me levar mais para perto do Senhor. Ao invés de fazerem isso, e fazerem isso com os irmãos, as pessoas fazem o quê? Eu vou ficar em casa. A coisa não está boa para mim. Depois o pastor vem me visitar, vem me trazer palavras de conforto, vem me dar ânimo. Quando, na verdade, eu deveria ser aquele que vai até os meus irmãos e lhes conta aquilo que eu tenho passado e a maneira como Deus tem feito de mim e tem me purificado para que eu o louve em santidade, em pureza, não por aquilo que Ele me dá, mas por quem Ele é. Para isso que o sofrimento serve, irmãos. É para isso que Deus usa os sofrimentos. Duas coisas ainda me resta dizer aos irmãos aqui neste ponto. As situações ruins fazem parte da vida cristã. A vida cristã não é um mar de rosas. E a última, mesmo quando fiéis, estamos sujeitos à aprovação. Você pode fazer tudo certo. Você pode ler a sua Bíblia, você pode estudar a sua Bíblia, você pode participar dos cultos, você pode fazer liturgia, dar aula para crianças, ofertar, dizimar, fazer o que for. Isto não significa que você não é intocável, ou que você é intocável. Que Deus não vai trazer o sofrimento sobre você. Porque, afinal de contas, eu estou ofertando, eu estou dando, então Deus vai só me abençoar. Isto não é verdade. Quer um exemplo disso? Jó. O que o texto do capítulo 1 diz? Depois de dizer que Jó era o homem mais rico de todo o Oriente, que ele era temente a Deus, que ele era justo e íntegro e que ele se desviava do mal, o texto diz, todas as riquezas que Jó tinha 10 bens preciosos. Quais eram os 10 bens mais preciosos de Jó? Os 10 filhos que ele tinha. E o texto no capítulo 1, verso 5, diz que Jó fazia o que todas as manhãs? Se levantava cedo, intercedia pelos filhos e oferecia sacrifícios por cada um deles. Um homem temente a Deus e que ensinava a sua família a respeito do temor a Deus. Te pergunto, isso impediu com que Deus tirasse os filhos de Jó? Não, irmãos. Isso não impediu que Jó passasse pelo sofrimento. E se você ler o livro de Jó, e eu desafio você a ler o livro de Jó, leia com atenção o livro de Jó. Em muitos momentos do livro de Jó, o questionamento de Jó é exatamente esse. Mas eu nunca neguei a mão a ninguém. Eu nunca deixei de ajudar o órfão, a viúva, o necessitado. Eu sempre paguei aquilo que era justo ao jornaleiro, ao que trabalhava nas minhas terras. Eu jamais me neguei a falar da justiça de Deus. Por que Deus está fazendo isso comigo? E Jó pergunta isso para Deus, por que, Senhor? Sabe o que Deus responde para Jó? Capítulo 37 até o capítulo 41. O que Deus fala para Jó? Da grandeza dele. Jó não responde Deus não responde nenhuma pergunta de Jó do porquê que ele estava passando tudo que ele estava passando. Deus só diz, eu sou Deus. Eu sou majestoso. Onde você estava quando eu fazia isso? Quando eu fazia aquilo? Quando eu criei tal coisa? Ao final de tudo, Jó entende a mensagem. E ele muda a sua visão de Deus. Segunda coisa, irmãos, que eu gostaria de dizer aos irmãos, voltando para Tiago agora, capítulo 1, é como nós devemos encarar então os sofrimentos. Verso 3, Tiago diz então, no verso 2 ele diz, tende por motivo de alegria, regozijem-se quando vocês passam por provações. E no verso 3 ele diz, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Uma vez que vocês são provados, e vocês sabem disso, e vocês encaram as provações com alegria, com gozo, com disposição, vocês vão entender qual que é a finalidade. Qual é a finalidade de Deus com tudo isso, que é provar a vossa fé.
Para que a vossa fé, uma vez provada, uma vez testada e tendo passado no teste, ela redunde em quê? Perseverança. E o que é perseverança? Quem sabe me dizer o que é perseverança? Persistir, persistência, resiliência. É continuar. Você ser perseverante é você não desanimar, é você não parar, é você continuar, mesmo embora as coisas não estejam bem, mesmo embora as coisas não vão de vento em popa, mesmo muitas vezes o que você encontre pelo caminho sejam diversas pedras. Uma vez que a nossa fé ela é confirmada, irmãos, ela é aprovada no teste da aprovação, isso deve redundar, isso deve gerar em nós perseverança. Tem um texto paralelo a este, que eu gostaria de ler com os irmãos. Abram suas Bíblias, por gentileza, em Romanos. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Eu farei a leitura do verso 3 ao verso 5, primeiramente. Nós vamos considerar nesse momento só apenas no verso 3. Romanos 5, do 3 ao 5, Paulo diz assim: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Paulo diz então aos irmãos em Roma: nós nos gloriamos nas tribulações, nós nos alegramos. Tem uma versão que diz: nós exultamos nas tribulações. Quando nós somos atribulados, quando nós somos perseguidos, nós agradecemos a Deus por isso. Nós nos contentamos, nós ficamos felizes. Deixa eu te perguntar, quando as coisas não saem como você espera, você é capaz de agradecer? Como o seu coração se dispõe quando as coisas não saem como você planeja? Deixa eu te perguntar mais. De onde procedem as nossas frustrações, se não das nossas expectativas? Deixa eu te dizer, Deus não está preocupado com as nossas expectativas. Deus não tem compromisso com as suas expectativas. Deus não está preocupado com os seus planos, com os seus projetos, com os seus sonhos de vida. Deus não está preocupado com isso. A única coisa que interessa a Deus, a nosso respeito, é que nós sejamos cada vez mais moldados à imagem, ao caráter de Cristo. É a única coisa que interessa. E para isso, irmãos, muitas vezes Deus frustra as nossas expectativas. Deus frustra os nossos planos. A questão é, como nós respondemos a isso? Como o nosso coração responde a isso? Quando as coisas não vão como nós planejamos, quem somos nós? Aqueles que agradecem pela dificuldade ou aqueles que praguejam, que amaldiçoam, que murmuram, que reclamam? Isso diz muito a nosso respeito, irmãos. Paulo diz, nós nos gloriamos nas tribulações. Sabe por quê? Porque a tribulação, ela prova a nossa fé. Ela produz, ela gera resultados em nós. Eu quero dizer 3 coisas aos irmãos aqui. Primeiro, eu gostaria de dizer algo. Se as provações são múltiplas, a graça triunfante de Deus é ainda mais abundante. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Irmãos, a graça de Deus ela é sempre mais abundante do que as nossas provações, mais abundante do que as nossas tribulações, do que os nossos problemas. A graça de Deus ela é maior e existe uma medida exata da graça para cada momento ruim das nossas vidas. Nós não precisamos praguejar, nós não precisamos desanimar, nós não precisamos nos emburrar num canto quando as coisas não saem como nós planejamos, porque a graça de Deus é maior, porque nós devemos nos contentar apenas com a graça de Deus. 3 coisas. Como nós devemos encarar, então, os sofrimentos? Com alegria. Paulo diz isso, Tiago diz isso. Alegrai-vos, meus irmãos. Tende por motivo de toda alegria. Com alegria, com perseverança e com atitude adulta. Com maturidade. Uma criança, quando as coisas não saem como ela planeja, ela fica emburrada. Ela fica magoada, ela faz bico, ela faz beicinho,
e ela vai se esconder num canto. Nós, como filhos de Deus, irmãos, devemos atingir a perfeita maturidade. E se necessário for, e muitas vezes é necessário, Deus nos tira coisas. Deus nos faz passar pelo vale da sombra da morte. Não para nos matar, mas para gerar em nós maturidade, responsabilidade, vida adulta. Está gravando isso, né? Tenho até medo de dizer isso quando está sendo gravado. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Eu tenho uma tese, talvez os pastores depois me fuzilem, mas eu tenho uma tese minha, uma tese particular, tá, irmãos? Deixa eu compartilhar com os irmãos aqui, já que o assunto é maturidade. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Efésios 4, do 9, nós não vamos ler, tá, irmãos? Do 9 não, do 11 até o verso 16, Paulo está falando sobre matemática. Se eu não me engano, o pastor Leandro falou sobre esse texto no sábado, certo? Certo. Apenas o irmão ali está lembrado, viu? Ninguém lembrou. Tá vendo, irmão? Ninguém presta atenção nas pregações? Pois é, tá aí a prova. Pastor Leandro, e eu não estava aqui, tá, irmãos? Eu sei. E eu sei que o pastor Leandro falou nesse texto. Paulo vai falar a respeito de quê? Dos homens dons. Certo? Ele cita esses homens lá no verso 11. Apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres. 4 homens dons que Cristo deu à igreja. Para quê? Para o crescimento da igreja. Mas não apenas para o crescimento. Para quê? Uma palavra. Aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Mas para que nós devemos ser aperfeiçoados? Paulo vai falar sobre isso até que todos cheguemos à medida da varonilidade de Cristo, à vida adulta, à perfeita comunhão, à medida da estatura do Filho de Deus, para que nós sejamos como um corpo bem ajustado, bem ligado. E eu tenho uma tese, irmãos. E a minha tese é que os pastores já deveriam ter acabado. Essa é a minha tese. Por quê? Porque Cristo concedeu esses homens para a igreja até que a igreja atingisse a maturidade, até que todos fossem adultos, até que todos chegassem a uma medida adulta, não fossem mais como crianças agitadas de um lado para o outro, levadas para qualquer lado por vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas Cristo deu homens dons à igreja. E esses homens dons, eles foram cessando ao longo do tempo, os apóstolos já passaram, os profetas já passaram. Deveria chegar um tempo, meus irmãos, em que isso acabaria. Na minha tese, tá, irmãos? Posso estar equivocado. Por quê? Porque o plano de Deus é que a sua igreja seja madura. Todos sejam adultos, não sejam crianças, não sejam meninos, infantis, emburrados, mimados. Este é o plano de Deus para a sua igreja. E Paulo vai dizer isso, irmãos, verso 14, até o verso 16, eu gostaria de ler. Efésios 4, do 14 ao 16. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. Sabe o que Deus espera de você? De mim? De cada um de nós? É que todos cheguemos à vida adulta. Não sejamos como o Peter Pan, que não sai da terra do nunca, que não cresce, que está sempre sentado na igreja, sempre precisando ser alimentado, sempre precisando do genuíno leite espiritual, das coisas primárias da vida cristã. Mas a vontade de Deus, o plano de Deus é que nós cresçamos, que nós sejamos perfeitos. Tem uma ideia que eu sou completamente contrário, que diz que nós nunca seremos perfeitos. Não, aqui, enquanto nós estivermos nessa terra, nós não seremos perfeitos. Isso para mim é desculpa. Isso é desculpa de crente imaturo, que não quer crescer na vida cristã. Porque, afinal de contas, o pecado ainda reside em nós, então nós nunca vamos chegar à perfeição, sendo que o plano de Deus é este, de que nós cheguemos à perfeição, ao aperfeiçoamento. E perfeição não é vida sem pecado, irmãos. Perfeição é ser completo. E a perfeição que Deus requer de nós é que nós sejamos perfeitos à imagem do seu Filho.
Que Cristo seja moldado em nós, que o caráter dele seja construído em nossas vidas. Que nós não sejamos mais como crianças, mimadas, emburradas, mas como adultos em Cristo, como gente grande, que participa, que faz parte do corpo, que contribui, que coopera. E contribuir não é você dar dinheiro. Contribuir não é você dizimar. Contribuição não se resume a isso, meus irmãos. Mas olha o que Paulo diz, toda parte, um corpo ligado por cada junta, que efetua o seu serviço. Cada um de nós tem um serviço a desempenhar na vida cristã. O problema é que quando nós somos imaturos, nós não queremos. Lembra que eu falei para os irmãos que eu ia citar algumas características da síndrome de Peter Pan? Aqui vão algumas delas. Insegurança, pouca autoestima, se relacionam com pessoas mais novas, nunca com adultos, nunca com mais velhos, sempre dão desculpas para tudo. Ah, não dá. Ah, eu não posso, eu não consigo. Não é para mim. Não possuem responsabilidade. Insatisfação. Está sempre incontente. Nada tá bom. Nada serve. Vamos pintar a parede? Vamos? Ah, não quero. Não gosto. Ah, não, essa cor não dá para mim. Vamos fazer um acampamento? Vamos fazer um retiro? Ah, eu acho que não é uma boa ideia. Vamos fazer um evangelismo? Ah, não, acho melhor não. Não vai dar certo. Está sempre insatisfeito. Nada nunca tá bom. Outra. Não se esforçam para conseguir algo. Querem tudo de mão beijada. O pastor Raimundo mencionou ontem o pão diário. Eu tenho uma certa ressalva com devocionários. Porque você recebe tudo mastigado. Você não se esforça. Você não estuda. Você não lê. Alguém já fez isso para você e te dá pronto. Você só precisa ler ali e acabou. Tudo de mão beijada. Isso é imaturidade, irmãos. Nós não queremos crescer. Não queremos evoluir. Não queremos aprender. Para que eu vou evoluir? Por que eu vou estudar se tem o pastor para me ensinar? Para que eu vou me envolver se tem o professor de escola bíblica dominical? Imaturidade. Egoístas, gostam de ordenar e criticar, necessitam chamar a atenção, se comportam como crianças e choram com facilidade. São síndromes, são características da síndrome do Peter Pan. Deus não espera isso de nós, irmãos. O que Deus espera de nós é que nós amadureçamos. Nós devemos encarar, então, os sofrimentos, irmãos, com a consciência de que eles são a ferramenta de Deus para o nosso crescimento, para a nossa edificação. Com alegria, com perseverança e com maturidade. E para encerrar, quais são então os resultados que as provações, elas produzem em nós? Isso você vai encontrar no verso 4 de Tiago, onde Tiago diz, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Quais são, então, as consequências, os resultados dos sofrimentos na nossa vida? Paciência, maturidade, fortalecimento e confirmação da fé e perfeição. 4. Destaco 4. Paciência. Se você é alguém maduro na fé, você se torna alguém paciente. Não alguém impaciente. Não alguém que não consegue esperar. Paciência. Em meio a toda a tribulação. Maturidade. Fortalecimento e confirmação da fé. E perfeição. A prova da nossa fé fortalece nossa paciência. Jesus disse, é na vossa paciência que ganhareis a vossa alma. Lucas capítulo 21, verso 19. É na vossa paciência que ganhareis a vossa alma. Para encerrar, Paulo, voltando para Romanos capítulo 5, os versos 4 e 5. Romanos 5, os versos 4 e 5, Paulo diz assim, vou ler o verso 3, tá, irmãos? E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Irmãos, todos os problemas, eles causam em nós um resultado. Eles devem gerar em nós maturidade, através da paciência, do fortalecimento e confirmação da nossa fé, conforme Pedro diz. A nossa fé, depois de haver sido provada
e comprovada. Ela resulta em louvor, em glória ao Senhor, irmãos. Por isso nós não devemos encarar, irmãos, os sofrimentos, as adversidades, os problemas da vida com imaturidade, mas com a certeza de que é através delas que Deus quer nos aperfeiçoar, para que nós sejamos perfeitos. Pare com a desculpa de que você não pode ser perfeito, porque cada vez que você afirma isso, você está sendo contrário à palavra de Deus. Você está em pecado, porque o que Deus requer de nós é a perfeição. Deus nos quer completos. Deus quer o caráter de Cristo formado completamente, integralmente em nós. Então pare com a desculpa de que você não é perfeito. Se você não é perfeito é porque você tem falhado. Nós precisamos andar, irmãos, em maturidade, em crescimento, até que atinjamos então a perfeição. É isso que Deus requer de nós.